Queridos, boa noite. A paz de Jesus sobre o teu coração. Como é bom a gente estar num ambiente como esse, onde a presença de Deus é algo tão notório, tão fácil de ser notada. E é muito interessante que Jesus, no tempo que ele passou por essa terra como homem, por onde Jesus passou, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas tiveram suas enfermidades curadas, pessoas ressuscitaram. E hoje a Bíblia fala e nos garante que Jesus está entre nós, está dentro de nós. Por isso há uma convicção no meu coração muito grande que pessoas que entraram aqui nessa noite desanimadas sairão daqui animados pela presença de Jesus. Pessoas que entraram aqui com alguma enfermidade serão curadas pelo poder do nome de Jesus. Pessoas que entraram sem esperanças terão sua esperança renovada. Amém? E eu sei que Jesus já está fazendo isso, já está te tocando, já está falando contigo. E eu queria compartilhar com você nessa noite um pouco de algo que eu tenho meditado, que tem abençoado muito a minha vida. E eu creio que vai abençoar a sua vida também. Se você tiver com tua Bíblia aí, se você quiser, abra aí em João capítulo 11. Eu queria falar um pouco sobre uma história muito conhecida nossa, que foi a cura. O momento em que Jesus ressuscita um homem depois de 4 dias de morto. E se você for estudar a Bíblia com cuidado, você vai perceber que foi o último milagre público que Jesus fez. O último milagre público que Jesus fez foi aí o momento em que Jesus ressuscitou Lázaro. E eu creio que é uma história muito rica, muita coisa maravilhosa. Eu te aconselho depois, durante a semana, você pegar todo o capítulo 11 de João e você ler. E eu vou só destacar alguns versículos aqui nessa noite, amém? Eu queria ler nesse primeiro momento, do versículo 1 ao 6. Na minha tradução está assim, estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e Maria, e sua irmã e a Lázaro. Versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Essa família aqui, esses 3 irmãos, a Bíblia vai falar que eles tinham uma certa aproximação de Jesus, eles tinham uma amizade com Jesus. E é interessante que quando você estuda o momento em que essas 2 irmãs, Marta e Maria e Lázaro, eles aparecem, eles são citados na Bíblia, você já consegue traçar um perfil dessa família. Você consegue perceber, por exemplo, que Marta é aquele tipo de pessoa mais agitado, aquela pessoa mais explosiva, aquela pessoa mais agitada. Maria, a irmã de Marta, já tem uma outra personalidade. É uma pessoa assim mais sentimental, é uma pessoa assim mais na dela, mais quebrantada. E é interessante porque em toda família você vai perceber esse tipo de pessoa. Toda família tem aquela pessoa agitada, sabe? Aquela pessoa que está sempre querendo fazer alguma coisa, está sempre de um lado para o outro. Você nunca vê a pessoa parada, você nunca vê essa pessoa quieta. Mas também toda família tem essa pessoa mais sentimental, mais poética, mais quebrantada. E isso é interessante também até nos casais. Geralmente, os casados, você vai ver a pessoa que é mais agitada e o outro que é mais tranquilo, mais observador, mais sentimental. Então, você que é casado, não sei como que é isso na tua família, mas quem tem filho também vai perceber isso.
né? Quem tem mais de um filho sempre vai perceber. E aí, essa família, a Bíblia vai falar, não cita nada sobre os pais, não fala nada dos pais de Marta e Maria, mas vai falar que eram duas irmãs e Lázaro, um irmão que nessa ocasião aqui estava doente. Nessa ocasião estava doente. E a Bíblia também vai falar que Marta e Maria, quando percebeu essa enfermidade no irmão, no Lázaro, elas tomam a escolha certa, elas fazem a decisão certa. A Bíblia que não entra em detalhe, mas eu penso até pela intimidade que essas irmãs tinham com Jesus, até mesmo antes de pensar em médico, antes de pensar em remédio, ela, poxa, meu irmão está nessa situação aqui, nessa enfermidade, eu vou procurar logo Jesus, eu vou procurar Jesus porque o tempo em que Jesus está aqui exercendo o teu ministério na terra, Ele já curou, já orou por muita gente, já vi coxo andando, cego enxergar, e com meu irmão, que é amigo de Jesus, não vai ser diferente. E a Bíblia fala que Marta e Maria pede para alguém ir avisar Jesus, né? E é interessante você entender esse detalhe, porque não foi Marta e Maria que foi avisar. Marta e Maria pede para alguém avisar. Jesus estava numa cidade vizinha. E segundo os estudiosos, essa cidade vizinha dava aproximadamente um dia, né? Até que essa notícia chegasse até Jesus, demorou aproximadamente um dia. Então, de fato, quando você analisa a história, o que aconteceu? Marta e Maria chegam para um anunciante e falam, eu preciso que você leve uma notícia até Jesus. Meu irmão está doente, meu irmão está com uma séria enfermidade, e eu preciso que você avise a Jesus para Jesus vir orar, né, pelo Lázaro. Só que chegando lá, eu imagino que esse anunciante chegou para Jesus e deu a notícia, Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e Maria, está doente, precisa de uma oração. Eu até penso que esse anunciante criou uma expectativa que Jesus já viria junto com ele, né? Só que a Bíblia fala que Jesus ainda demorou 2 dias até chegar aonde Lázaro estava, na cidade onde Lázaro estava. E é interessante notar o seguinte, quando esse anunciante sai para dar a notícia para Jesus, Lázaro está doente. Mas quando ele volta, o que aconteceu? O que aconteceu? Lázaro estava morto. E aí você imagina, você tem uma notícia para dar para 2 irmãs que estão aflitas, estão tristes, estão preocupadas com o irmão que está doente, só que você tem que dar a seguinte notícia, olha só, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Só que quando esse anunciante saiu, Lázaro estava doente, mas quando ele volta, Lázaro está... E como que você dá uma notícia dessa? No meio de um velório, no meio desse clima de choro, de lágrimas, e eu penso que, de fato, nós realmente precisamos ser como esse homem. Em meio ao caos, em meio aos momentos difíceis, a gente tem uma palavra de Deus de conforto, a gente tem uma palavra de consolo. E talvez esse anunciante foi tentado a nem falar nada. Meu irmão, já morreu, não vou nem falar mais nada. Mas ele dá a notícia, Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Só que a fé de Marta e Maria foi provada, porque Marta e Maria estavam vivendo o seguinte quadro, surgiu um problema, e ela procura Deus, procura Jesus. Só que ao invés da situação melhorar, o que ela acontece? A situação piora. E muitas das vezes isso acontece com a nossa vida. Você está enfrentando uma dificuldade, uma luta, uma aflição, e você começa a buscar Deus, você começa a orar a Deus. E ao invés da situação melhorar, o que ela acontece? Muitas das vezes ela piora. E sem dúvida, que em meio a esses momentos difíceis, em meio a essas situações que surgem nas nossas vidas, que a gente perde o controle, que a gente não tem estratégia, a gente não tem o que fazer, você olha para o problema e a situação vai cada vez piorando. A verdade é que quando a gente busca Deus, a gente vai encontrar uma solução.
Quando a gente busca a Deus, a gente vai encontrar uma resposta, uma palavra de consolo. Só que o que é muito forte, e muitas das vezes, o que nós realmente precisamos ter muito cuidado, é que em meio a essas crises, a esses momentos difíceis na nossa vida, sempre vão surgir muitas vozes. Quem já passou por um deserto, por um problema sério na vida, sabe que uma das coisas mais difíceis de você enfrentar são as vozes, os pensamentos, sabe? A Bíblia chega a falar de dardos inflamáveis do diabo. Então são pensamentos que você, no meio da crise, no meio do problema, começa a vir sobre tua mente. Você não vai conseguir, você é um derrotado, essa situação não vai mudar, você não vai vencer esse pecado, essa situação, você nasceu para dar errado. Então são vozes que no meio da crise, no meio da dificuldade surgem. Mas é interessante que no meio dessa crise de Marta e Maria surge um homem, um anunciante para falar o seguinte, ó, essa enfermidade é para a glória de Deus. Então, o que eu aprendo com isso aqui é o seguinte, no meio das nossas lutas e no meio das nossas crises vai surgir a voz de Deus, que é a verdade de Deus ao teu respeito, a verdade de Deus em relação ao problema que você está vivendo. Vão surgir vozes interiores, que muitas das vezes são mentiras do diabo, são sofismas do diabo. E muitas das vezes também tem a voz da nossa alma, que é a nossa ansiedade, que é a gente querer resolver a coisa do nosso jeito. Né? E a Bíblia vai falar, né, lançando sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E aí, no meio de tantas vozes que surgem no meio do problema, você vai precisar escolher qual a voz que você vai acreditar. Você vai acreditar na voz mentirosa do diabo, que muitas das vezes atormenta a nossa mente e, né, vem nos jogando para baixo, nos acusando, como a Bíblia fala, de dardos inflamáveis do diabo, a voz da tua ansiedade, da tua alma, que vai querer resolver a coisa do teu jeito, da tua própria forma, ou a voz de Deus. Ou você vai ouvir as verdades de Deus em relação aos problemas que você está vivendo. E aí a Bíblia é clara, quando fala que Deus ele não vai permitir nenhum de nós passar por um problema, por uma situação que a gente não é capaz de suportar. A crise, a guerra, a angústia que você vive, Deus sabe que você tem capacidade de sustentar. Inclusive, a Bíblia fala que Deus, Ele manda o livramento. A Bíblia vai falar do Espírito Santo, que é o nosso consolador, que não nos abandona. E é muito interessante, porque apesar de Marta ter esse jeitão, né, mais sanguíneo, mais agitada, e lógico que quando as duas irmãs ficaram sabendo que Jesus estava vindo, né? E quando Jesus chega diante de Lázaro, Lázaro já estava morto há quantos dias? 4 dias. A Bíblia é clara quando fala isso. Lázaro estava morto há 4 dias. E quando você vai estudando, né, até a cultura do povo de Israel, você vai encontrar que o morto naquela época, até 3 dias... O morto até 3 dias, alguns rabinos piedosos oravam e o morto ressuscitava. Só que Lázaro tinha passado essa fase que os rabinos oravam e ressuscitavam. Ele já estava morto há 4 dias. E aí você imagina como você vai crer que aquela doença era para a glória de Deus, já com o irmão morto há 4 dias. Mas a Bíblia é muito clara quando fala que Deus não é filho do homem para que minta. Se Deus falou, vai acontecer. E Jesus, quando as irmãs recebem a notícia, quem que foi a primeira até Jesus? Quem foi primeiro até Jesus? Versículo 21. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Quem foi a primeira a interrogar Jesus? Disse-lhe, pois, quem? A Jesus, Senhor, se tu estiveste aqui, o meu irmão não estaria? No versículo 32, fala assim, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-lhe, lançou aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Então você percebe que as duas irmãs,
Parece que elas estavam em lugares assim, estava ali naquele velório, mas elas estavam em ambientes diferentes, mas elas estavam com o mesmo discurso. Jesus, meu irmão, praticamente, ela estava assim, meu irmão morreu porque o Senhor atrasou. Se você estivesse aqui e tivesse orado por Lázaro, ele iria ser curado dessa enfermidade, ou ele iria ressuscitar antes de chegar ao 4º dia. E, queridos, eu penso que um dos grandes desafios da nossa vida é entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. E aí você vai encontrar o Cronos, que é o nosso tempo, né? Hora, mês, ano, segundo, milésimos, né? Décadas. O nosso tempo, né? Você teve uma data que você nasceu, um dia, né? Esse corpo aqui, ele vai, né? Do pó vieste ao pó, vai retornar. Então você vai ter o seu tempo nessa terra. E aí quando a Bíblia fala do tempo de Deus, tem um salmo que eu gostaria que, se pudesse colocar aqui, muito legal para a gente ler, é o Salmo 92. E o Salmo 92, o salmista, ele deixa claro para a gente aqui de que forma o tempo de Deus ele se manifesta e que é totalmente diferente do nosso. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E a gente tem dificuldade de interpretar esse texto, porque esse versículo aqui está falando do tempo de Deus. Deus, o início de Deus é na eternidade. A gente que estuda limite em matemática, a gente estuda um pouco sobre isso. Menos infinito e mais infinito. Você não tem o começo e você não tem o fim, né? Então, o tempo de Deus é o tempo da eternidade. Deus, ele tem poder, por exemplo, de saber o que vai acontecer contigo amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano. Nós não temos. Nós estamos limitados ao hoje. Nós não sabemos, você não sabe nem o que vai acontecer quando você sair daqui. Amanhã você até cria planos, mas você simplesmente, a gente não sabe. E a Bíblia vai deixar claro que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o que está acontecendo aqui é que Marta e Maria está chegando diante de Jesus, que é Deus, e está cobrando de Jesus. Sabe? Você atrasou, você não chegou na hora certa. E, queridos, precisamos ter muito cuidado, porque de forma inconsciente, se a gente não tiver cuidado, a gente comete o mesmo erro. E a verdade é que Deus jamais chega atrasado ou chega adiantado. Deus sempre chega no tempo certo. E na maioria das vezes, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes bate, mas na maioria das vezes, o tempo de Deus é diferente do nosso. A Bíblia vai falar em Isaías 46:10, a Bíblia vai falar assim, ó, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, Deus, ele vai fazer coisas que ele já sabe. Então, aqui o texto está falando, de forma muito clara, que ele anunciou coisa que ele já fez. Então, às vezes a nossa mente ainda tem parafuso. Mas um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele conhece todas as coisas. Nós estamos limitados nesse passado, presente e futuro, mas Deus não existe isso. Ele é de eternidade a eternidade. Inclusive, Deus sabe o que é o melhor para nós. Outro dia eu estava com meu filho no colo, né? Filho tem disso, né? Às vezes você está almoçando e o filho quer brincar, quer ficar no seu colo. E aí eu estava almoçando com o Levi no colo, bebezinho de 1 ano e meio. E aí almoçando, e aí o que a criança faz? Começa a querer pegar garfo da sua mão, botar a mão no prato. E aí, de repente, Levi, eu dei um mole assim, ele segurou na faca e queria ficar com a faca na mão. Eu falei, meu filho, calma aí. Aí, com muito cuidado, tirei a faca da mão dele. E aí eu fiquei pensando nisso. Nós, como pais, a gente sabe o que a gente pode dar para o nosso filho.
A gente sabe que aquela faca poderia prejudicá-lo. E Deus é a mesma coisa. Muitas das vezes Deus não nos dá alguma coisa, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele não pode, não é porque Ele não tem poder, é porque Deus sabe que talvez não é o teu momento. Talvez se você conquistar essa bênção, talvez se você conquistar nesse momento da tua vida, isso vai te atrapalhar. Então, quando a gente fala de tempo e de vontade de Deus, a gente precisa considerar isso. Deus, Ele pensa lá Deus pensa lá na frente. Então, o que Jesus estava pensando em relação a essa história, que Ele já sabia. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, até dentro da cultura do povo de Israel, que até o terceiro dia alguns rabinos ressuscitavam, Jesus queria quebrar isso. E Jesus queria que aquela situação glorificasse o nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Infelizmente, muitas pessoas têm vacilado em relação a essa questão do tempo de Deus. Começa a se comparar ao outro. Poxa, por que com ele acontece e comigo não? Queridos, precisamos ter muito cuidado com isso e confiar no tempo de Deus. A Bíblia é muito clara quando fala que Deus não perde o controle de nada, que Deus tem sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Deus nos conhece. E a vontade dEle para a gente é boa, perfeita e agradável. A gente não pode acelerar o processo. A nossa vida é um processo. Outro dia, alguém compartilhou uma frase muito interessante, que fala que a lagarta, ela não precisa ficar pedindo a Deus para virar uma borboleta. Deus, por favor, quero virar uma borboleta. Ela vai virar. Só que tem que esperar o quê? O tempo. Ela precisa se submeter ao processo. Precisa aguardar o tempo de Deus. Amém? E a história, ela segue. E chega num momento... Eu não vou ler toda a história, depois eu queria que você desse uma estudada, mas chega um momento dessa história muito interessante, que é um momento em que Jesus, a Bíblia fala que Jesus olha toda aquela cena, a tristeza das irmãs, né? Aquele túmulo tapado com uma pedra, e a Bíblia fala que ele chora, né? Ele chora, e isso é muito interessante, porque às vezes a gente, diante das nossas angústias, diante do nosso dia mal, muitas das vezes a gente se sente sozinho, a gente até pensa assim, será que alguém está vendo e sabe da dor que eu estou sentindo? E aí eu vou te falar que Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o que se passa no teu coração. A Bíblia fala que Deus conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos, né? E a Bíblia fala também de um Consolador, do Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Então esse mesmo Jesus que chorou vendo aquele cenário de tristeza, é o mesmo Jesus que sabe da tua angústia e das suas aflições e das suas guerras e vai te ajudar. Mas sem dúvida que a ajuda de Jesus para nós depende de uma atitude nossa. Sempre na nossa vida existe o sobrenatural de Deus, existe um milagre que Deus opera na nossa vida, mas existe a nossa parte. Sempre quando você observa as curas que foram realizadas por Jesus, Jesus sempre interagia com o homem. Vai lá, se apresenta ao sacerdote, vem para o meio. Sempre tinha a parte do milagre, a parte do sobrenatural de Deus, mas também tinha a parte da obediência do homem. Tinha também a parte que o homem precisava interagir com aquilo que Jesus estava direcionando. Então, a Bíblia vai falar no versículo 38 e 39, eu queria que você acompanhasse comigo, João 11, 38 e 39, se puder... projetar aqui no telão, João 11, 38. Aqui vai mostrar um pouco para a gente de que forma que esse milagre aconteceu. 38 e 39. 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, enganou-se, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Repita comigo, uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Repita comigo, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, sempre Marta, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E queridos,
é muito interessante a gente entender a aplicação espiritual e prática desse momento, dessa história. Porque ali, Lázaro já estava dentro daquele túmulo, dentro daquela gruta há 4 dias, seu corpo já em decomposição, né? Foi enrolado, né? Algumas ataduras, aquela imagem mesmo da múmia, aquele morto lá dentro. E aí, de repente, Jesus chega e a palavra de Jesus é o seguinte, ó, tira essa pedra, tira essa pedra. E qual foi a atitude das irmãs? Mas Jesus, como que eu vou tirar essa pedra? O corpo cheira mal. E é muito interessante esse momento da história, porque o próprio Jesus poderia direto tirar a pedra, poderia ter pedido aos discípulos para tirar a pedra, mas Jesus fez questão de envolver as irmãs nessa decisão. Ó, para que o milagre aconteça, eu preciso que essa pedra saia da frente. Só que as irmãs, elas expõem ali a vaidade delas, porque o que elas falaram? Mas se eu tirar essa pedra, todos vão sentir o cheiro do meu defunto, do defunto que era meu irmão. Então, queridos, o que isso tem a ver comigo e contigo? A grande verdade é que Deus, Ele tem muitas áreas para operar milagre nas nossas vidas, para operar, né, o sobrenatural na nossa vida, mas o que muitas das vezes impede a gente de alcançar essa prosperidade, de alcançar essa cura, são essas pedras. Então essa pedra, ela vai falar de coisas que a gente coloca para esconder algo, e para esconder aquilo que fede, aquilo que causa vergonha, aquilo que vai manchar a nossa imagem. Então, as irmãs na hora falaram assim, poxa, mas como eu vou tirar se o corpo está fedendo? Mas as irmãs precisavam tirar, porque Lázaro ressuscitou, mas foi necessário tirar E aí, você quando vai fazendo um paralelo, a Bíblia vai falar que aquele que esconde, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa, aquele que se expõe, aquele que pede ajuda, alcança misericórdia. A Bíblia vai falar que quem confessa os seus pecados uns aos outros, né, ele alcança uma cura em Deus. Então, quando Jesus está falando assim, tirai a pedra, Jesus está falando exatamente isso. Expõe aquilo que você precisa de um milagre, aquilo que você precisa de uma intervenção. Queridos, infelizmente, nós estamos diante de uma geração extremamente orgulhosa. Nós estamos diante de uma geração muito preocupada com a sua aparência. Né? Você pega os aplicativos hoje, é filtro de foto para tudo que é lado. Tem gente que você olha na rede social, quando você olha ao vivo, você, será que é aquela pessoa mesmo? Então, as pessoas, e muitas das vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente cai nisso. O engano das aparências, a gente tentar mostrar que está tudo bem, sabe? Às vezes a pessoa está vivendo uma crise na família, uma crise no casamento, uma crise com o filho. E ao invés dessa pessoa simplesmente procurar alguém e pedir ajuda, rolar a pedra e falar assim, meu querido, eu preciso de ajuda nessa área, eu tenho caído, minha fraqueza é essa aqui, me ajuda. Muitas das vezes mantém a pedra e mantém oculto e acaba impedindo essa prosperidade de Deus, como o texto fala. Acaba impedindo essa cura de Deus, como o texto fala. Então, quando Jesus está falando assim, tirai a pedra, Jesus está sendo muito claro, mostra qual é a área que você precisa de um milagre. Independente se isso vai te causar vergonha ou não, porque a Bíblia fala que Deus, Ele exalta aquele que se humilha. Né? Muitas pessoas, infelizmente, têm deixado de provar, né, dessa cura, desse milagre de Deus por orgulho, por vaidade. Pessoas que perderam a essência, mas querem manter a aparência. Querem dizer que está tudo bem, que não, está legal. Queridos, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, nós não somos suficientes. Nós precisamos, de fato, expor a nossa vida, quais são nossas áreas de deformidade, quais são as áreas que a gente precisa ser tocado. A Bíblia fala que nós não devemos pensar a respeito de nós, além do que nos convém.
a Bíblia também vai falar que nós somos vasos de barro, frágeis. O que nós temos de bom vem de Deus. Então, o que eu e você, o que nós temos de bom vem de Deus. E, sem dúvida, que nós estamos no até que de Deus, nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de santificação. E nesse processo é necessário humildade, é necessário transparência, é necessário honestidade, a gente quebrar o nosso compromisso com orgulho, com a autoimagem e realmente mostrar, está doendo aqui, eu preciso de ajuda nessa área, é esse pecado que eu não tenho conseguido vencer, é nessa área que eu estou caído, me ajuda. E aí você entra debaixo desse princípio de Deus, você está se humilhando diante de Deus, e Deus, Ele te exalta. A Bíblia fala que você alcança misericórdia, alcança cura, você vai viver uma verdadeira comunhão com a igreja. A luz, ela traz isso para você. Amém? E é muito interessante que o final dessa história, uma história profunda, no versículo 40 e 41, dá para colocar aqui, por favor? Versículo 40 e 41, a Bíblia fala assim, respondendo-lhe Jesus, não te disse eu, se creres verá a glória de Deus? Você pode repetir essa parte comigo? Se creres verá a glória de Deus? Então Jesus, ele já tinha falado desde o começo, essa doença é para a glória de Deus. Então Jesus está repetindo ali, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Versículo 41, tiraram então e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Agora é interessante, né? Porque Jesus está falando, graças te dou, porque me ouviste. Lázaro, até esse momento, não tinha ressuscitado. Mas o que tinha acontecido? As irmãs tinham tirado a pedra. Talvez não elas diretamente, mas elas tinham autorizado. E pode pôr o próximo versículo aí, por favor? 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Queridos, que momento maravilhoso e forte. Jesus, ao 4º dia, ressuscita um homem. Mas, como a gente está compartilhando aqui nessa noite, foi necessário uma atitude, foi necessário, guerras foram travadas, guerra no campo da mente, no campo da autoimagem, do orgulho, mas aquelas irmãs, elas tiveram uma atitude extremamente importante para que Lázaro pudesse realmente ter ressuscitado. E eu queria terminar esse tempo dizendo para você e para mim, existem algumas áreas na nossa vida, nas nossas vidas, que muitas das vezes está como Lázaro, está morto, sabe? São áreas que precisam de uma intervenção de Deus, precisa de um milagre, ou está doente, ou você está no meio dessa guerra, e o que Deus fala contigo nessa noite é exatamente nisso, creia em Deus, creia que Deus, Ele vai te ajudar no meio dessa guerra, no meio dessa luta. O que você precisa fazer é ouvir a voz de Jesus, ouvir os conselhos, porque, sem dúvida, toda vez que a gente abre o nosso coração, que a gente pede ajuda, a gente recebe uma palavra de conselho, uma palavra de incentivo, uma direção, um apoio. Muitas das vezes, no meio dos aconselhamentos, o que a gente ouve é o seguinte, a gente muitas das vezes aconselha a pessoa, dá uma palavra de Deus, dá um conselho, conta uma experiência, e muitas das vezes o que a gente ouve é o seguinte, poxa, eu não estou vendo nada. Como que eu vou mudar essa situação? Eu não estou vendo nada. Eu acho que nada vai acontecer. Eu acho que nada vai mudar.
Mas a Bíblia fala, segundo esse texto que a gente acabou de ler, que Lázaro, quando ele estava lá dentro daquela gruta, a Bíblia fala que ele ouviu a voz de Jesus. E o que eu queria falar para você é o seguinte: muitas das vezes a gente não vê mesmo. Muitas das vezes as coisas estão tão difíceis na nossa frente, é tanta neblina que a gente não vê. Mas o que a gente precisa fazer é ouvir. O que Jesus tem falado contigo? É possível que hoje Jesus te falou alguma coisa. É possível que nessa noite Jesus falou: ó, eu vou mudar essa situação. Eu quero te dar força, eu quero mudar essa realidade na sua vida. Mas tira a pedra, pede ajuda, se expõe. Quebra com a autoimagem, com orgulho e se permite ser ajudada. Então você não precisa ver, você precisa ouvir. Lázaro ouviu. E quando aquele homem ouviu, a Bíblia fala que ele saiu. Ele saiu. Mas Lázaro saiu e a Bíblia é clara quando fala assim que ele não conseguia andar direito. Mas ele obedeceu, ele deu os primeiros passos. Né? Ele deu os primeiros passos. E é muito interessante que Jesus fala assim, ó, por favor, alguém vai ali e desata essas ataduras desse homem, sabe? Tira dele aquilo que está impedindo ele de andar, sabe? Ajuda. E é muito forte isso, porque o ambiente da igreja é exatamente isso. Quando você se posiciona, quando você obedece, Deus levanta pessoas para te ajudar. Pessoas que espiritualmente vai, pegar suas ataduras, aquilo que te impede de andar, aquilo que tem te atrapalhado e vai te ajudar, vai trazer uma palavra de Deus para você, vai trazer um consolo, vai trazer uma direção bíblica. Mas Lázaro viveu isso, por quê? Porque ele ouviu. Queridos, eu tenho pensado nessa palavra, e Deus ele me fez lembrar essa palavra aí de Números 23:19, que fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Eu queria nessa noite te falar que aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não se arrependeu, Ele é poderoso para cumprir plenamente tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele é poderoso. O governo está na mão de Deus. Mas tudo que eu e você, o que nós precisamos é o quê? Obedecer, ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele está direcionando. Eu queria te chamar para ficar de pé nesse momento. Queria que você não saísse daqui. Eu creio que todas as vezes que a palavra de Deus é exposta para nós, é uma oportunidade que Deus nos dá de um posicionamento, de uma mudança, de um toque, de uma interação com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é profundo, ele vai além do que a gente imagina. Eu sei que durante essa palavra aqui, Deus talvez te trouxe à tua mente alguma área na sua vida que precisa de uma intervenção, precisa de um milagre, precisa ressuscitar. Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus? Eu queria que você fechasse seus olhos para que nada possa te distrair. Você está diante de uma verdade de Deus. A palavra de Deus foi exposta para você. E eu queria que você fechasse seus olhos para que você não olhasse para ninguém, mas que você olhasse para você, para dentro de você. A gente vai cantar uma canção aqui, e eu queria nesse primeiro momento que você fizesse dessa canção a tua oração. Eu queria que você aproveitasse a letra dessa canção e você deixasse o Espírito Santo de Deus falar contigo, talvez te convencer, talvez te chamar para um posicionamento, para uma mudança, para um renovo. Eu creio que essa noite é uma noite onde Deus ele quer renovar a tua esperança. Eu creio nisso, que Deus é poderoso para te tocar e renovar a tua esperança, renovar a tua fé, te dar força para você vencer o pecado, para você prosseguir, te mostrar que aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir.